Olá, boa noite. Este é o Jornal da Justiça desta sexta-feira santa, 10 de abril. A morte de indígenas pela Covid-19. A população mais exposta do país sofre com a doença. Você vai acompanhar aqui uma cobertura especial sobre os direitos dos índios no Brasil, que pela Constituição são tutelados pelo Estado. Este é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. O Conselho Nacional de Justiça intensifica a atuação junto a tribunais, cartórios e associações para reforçar o trabalho do Poder Judiciário durante a pandemia do novo coronavírus. Em tempos de isolamento social, um dos maiores países cristãos do mundo não deixa de lado a fé e usa a tecnologia na Sexta-feira Santa. A Orquestra Sinfônica de Brasília homenageia os profissionais da saúde que lutam contra o coronavírus. Já são 1.056 mortes pela Covid-19 no Brasil, segundo o balanço divulgado há pouco pelo Ministério da Saúde, e 19.638 casos confirmados da doença no país. A taxa de mortalidade é de 5,4%. E ainda sobre o coronavírus, vamos atualizar o número de processos que chegaram aqui no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Vamos para a tela aqui, vamos ver. Ao todo já são 814 processos, 609 são pedidos de habeas corpus e ao todo a gente já teve 573 decisões. Para acessar esse painel aí você pode fazer de casa, é só entrar na página do STF, stf.jus.br, clicar no banner no canto superior direito sobre os processos da Covid-19. O sistema penitenciário do Distrito Federal registrou mais uma contaminação por coronavírus. Ao todo, já são 14 casos. O 14º caso de coronavírus confirmado no sistema penitenciário do Distrito Federal é de um agente que trabalha no complexo da Papuda. Agora são 13 servidores infectados e um preso do Centro de Detenção Provisória, que abriga pessoas que ainda não foram julgadas. Os detentos que tiveram contato com esse preso estão sendo monitorados. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, o Brasil tem hoje 118 casos suspeitos de Covid-19 e 3 confirmados. Ainda não há registro de mortes no sistema carcerário brasileiro. O Conselho Nacional de Justiça está atuando junto a tribunais, cartórios e associações para intensificar o trabalho do Poder Judiciário durante a pandemia do novo coronavírus. Entre as ações está o Comitê de Crise criado pelo CNJ em parceria com o Conselho Nacional do Ministério Público. O grupo acompanha o número de leitos disponíveis no sistema de saúde e a quantidade que é necessária para atender todos os pacientes da Covid-19. O comitê tem feito ainda um balanço de todas as decisões da Justiça em relação ao coronavírus, além de destinar dinheiro de penas pecuniárias para reforçar a compra de materiais hospitalares pelas secretarias de saúde dos estados. Para manter os serviços judiciais, o Conselho Nacional de Justiça ampliou o leque de serviços que podem ser oferecidos pelo Poder Judiciário pela internet e estabeleceu um regime de plantão extraordinário para garantir o acesso à população durante a pandemia. O CNJ também divulgou orientações a tribunais e magistrados para adotarem medidas de prevenção de propagação do vírus no sistema prisional e socioeducativo. Na área extrajudicial, o Conselho reduziu e suspendeu parte do trabalho presencial de cartórios. Alterou ainda prazos de serviços de registros e notas. Já as associações da magistratura estão sendo parceiras do CNJ na divulgação da produtividade dos tribunais neste período e dos efeitos das decisões de juízes para reduzir os efeitos da pandemia do coronavírus no Brasil. A Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, liderada por Silas Malafaia, não realize cultos durante a pandemia. A decisão é do desembargador Agostinho Teixeira, do Tribunal de Justiça do Rio. Caso haja descumprimento, o juiz determinou uma multa diária de R$10 mil. Daqui a pouco, o Brasil recorre à tecnologia para praticar a fé em tempos de isolamento social. E a TV Justiça está exibindo programas especiais sobre o aniversário de 60 anos de Brasília, que vai ser comemorado agora, dia 21 deste mês. A gente está mostrando histórias marcantes da capital federal, como a da oficina Teatro Perdiz, uma oficina que virou escola de teatro. Você vai ver em instantes. Direitos iguais, né, para as pessoas serem tratadas sem diferença, né, de modo igual para todos também.
Pela primeira vez, o Brasil vai passar o fim de semana da Páscoa com as igrejas fechadas. O país, que tem uma das maiores populações cristãs do planeta, está recorrendo à tecnologia para praticar a fé em tempos de isolamento social. Este vai ser um fim de semana de Páscoa atípico. As igrejas que costumam ficar lotadas durante as celebrações vão ficar assim, vazias. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha em janeiro deste ano mostra que 81% dos brasileiros são cristãos. Os tradicionais eventos para celebrar a Semana Santa e a Páscoa não são recomendados pelas autoridades de saúde. Pela primeira vez, as celebrações pela morte e ressurreição de Cristo vão ser feitas de uma forma diferente. Impedidas de reunir os fiéis, elas foram obrigadas a se adaptar. Mais do que nunca, líderes católicos e evangélicos usam a tecnologia para chegar aos fiéis. Missas e cultos são transmitidos ao vivo pela internet e pela televisão e ganham efeitos e músicas para ficarem ainda mais atrativos. Este advogado especialista em direito constitucional explica que, apesar da liberdade religiosa ser uma garantia prevista na Constituição Federal, em situações como a que o Brasil enfrenta de combate ao coronavírus, é possível impor medidas de afastamento social que afetem a atividade das igrejas. A gente tem, de um lado, o direito ao livre exercício de culto religioso e a gente tem, de outro, o direito à incolumidade das pessoas, que é a segurança das pessoas. Isso envolve segurança contra atos ilícitos e segurança contra doenças e pandemias. É exatamente o caso que se tem visto diante do coronavírus. O que se tem verificado é que o culto religioso, o direito ao livre exercício do culto religioso, ele tem sido mitigado em função desse momento de contenção social, desse momento de isolamento social e atendimento às recomendações dos órgãos de saúde. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, orienta membros do Ministério Público Federal quanto à fiscalização e aplicação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, o Fundef, na educação básica. O Fundef é um conjunto de fundos formado por recursos dos 3 níveis da administração pública no Brasil para promover o financiamento da educação básica pública no país. O Ministério Público Federal já acompanha as ações do Fundef há 20 anos. E para garantir a devida utilização desse dinheiro, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, assinou ofícios que devem ser encaminhados aos diferentes ramos do Ministério Público da União e aos membros do MPF em todo o país. Os documentos têm orientações sobre a fiscalização da aplicação integral da verba do fundo na educação básica. Entre outras medidas, trazem orientações sobre a verificação local dos planos de ação para a aplicação do montante destinado pelo fundo e sobre o monitoramento da utilização, principalmente em relação à possível utilização indevida de valores. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou o recurso de fabricante de bebidas que registrou nome similar à Coca-Cola. A fabricante, uma indústria do estado de Goiás, renunciou à marca Joca-Cola, registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, um mês depois que a Coca-Cola Indústrias Limitada e a The Coca-Cola Company entraram com uma ação de abstenção de uso e nulidade do registro e pedido de indenização por danos morais e materiais. A alegação da Coca-Cola era de semelhança fonética entre os nomes, o que poderia causar confusão e associação indevida por parte dos consumidores. Para a empresa goiana, como foi feita a renúncia administrativa do registro, haveria, neste caso, a perda do objeto da ação. A primeira instância entendeu que era necessário prosseguir com a ação para garantir os direitos das empresas da Coca-Cola em processos futuros. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve o entendimento. A indenização foi afastada, mas a nulidade foi decretada. No STJ, a empresa entrou com recurso especial, alegou que o produto nunca chegou a ser comercializado e que não causou prejuízos às empresas da Coca-Cola. A ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, negou o recurso e lembrou que o registro da marca produziu efeitos no mundo jurídico e, por isso, é necessária a proteção de eventuais direitos e obrigações gerados durante a vigência da marca.
A força-tarefa da Operação Greenfield entrou com 3 ações de improbidade administrativa contra 26 ex-dirigentes dos fundos de pensão Funcef, Petros e Prev. No início do ano, eles foram denunciados por gestão temerária, que causou prejuízo de mais de 5 bilhões de reais aos fundos. De acordo com o Ministério Público Federal, eles autorizaram investimentos sem considerar os riscos das operações, as diretrizes do Conselho Monetário Nacional e dos próprios regimentos internos. Nas ações apresentadas, o MPF pede reparações que somam mais de 15 bilhões de reais. Um ambiente mais acolhedor pode ser ideal para uma conciliação na Justiça do Trabalho. Foi pensando nisso que a equipe da Vara do Trabalho da cidade de Goiás resolveu apostar numa conversa informal com as partes, antes do início da audiência. E o resultado é surpreendente. Os índices de acordo chegam a mais de 80%. Dona de uma riqueza histórica e cultural, a cidade de Goiás não só guarda os encantos das ruas de pedras, casarões antigos e da poesia de Cora Coralina, como também pode se orgulhar de um projeto que tem sido desenvolvido na Vara do Trabalho da cidade. Uma prática simples de acolhimento das partes que tem feito muita diferença. Essa é a primeira vez que a Adriana comparece à Justiça do Trabalho. Ela conta que ajuizou uma ação contra a indústria onde trabalhava como auxiliar de produção. Estava passando por sérios problemas de saúde e resolvi não ir mais, né? Só que para mim sair com meus direitos, eu resolvi entrar com rescisão indireta com advogados. Chegaram num acordo? Chegamos a um acordo e saímos ambos à parte contentes, né, com o acordo. Mas antes do início das audiências, as partes e os advogados são convidados a participar de um momento de acolhimento. É uma conversa com os juízes e servidores sem muita formalidade, para dar as boas-vindas e incentivar a conciliação. Então, nesse primeiro momento, já podemos causar um desarme de partes e advogados. Dizendo para eles que nós estamos aqui para ajudá-los, já é uma boa maneira para que, quando eles entrem na sala de audiência, evitem no primeiro momento os embates, pois o diálogo construtivo é o que pode realmente trazer uma solução consensual. Tudo aqui tem sido planejado para criar um ambiente de harmonia, inclusive este painel com a figura do IP amarelo. A juíza conta que conheceu esse tipo de prática por meio das redes sociais e resolveu adotar na Vara do Trabalho. Nós descobrimos que no Sejusc Rio Branco, servidores de lá fazem acolhimento. E aí pensamos de trazer essa prática para o nosso cotidiano, que é uma ideia de nos aproximarmos da sociedade, das partes presentes aqui, de informá-los as ideias que nós temos sobre a prática da conciliação como pacificação social. Este advogado defende a parte patronal, como fazendeiros e comerciantes da região. Para ele, o atendimento nessa unidade da Justiça Trabalhista é diferenciado. O acolhimento ajuda os clientes a optar pela conciliação. O próprio cliente chega dentro da sala de audiências falando, olha, vamos pensar num acordo então, vamos ver, às vezes se a gente conciliar é melhor. O projeto foi implantado há apenas 6 meses, mas de lá para cá o resultado tem sido muito positivo. O número de conciliações nesta Vara do Trabalho saltou de 70% em 2018 para 81% no ano passado. É um dos maiores índices do país. Isso significa que a cada 100 processos trabalhistas que chegam a essa jurisdição, 81 são resolvidos por meio da negociação entre as partes. Se antes a sala de audiência era muitas vezes vista como um campo de batalha, agora ela parece mais um ambiente de pacificação e diálogo. E a meta é sempre aumentar mais esse índice. Segundo o juiz titular da Vara, todos ganham quando entram num acordo, o que evita uma sentença impositiva. O juiz ele é um ser humano e, como ser humano, ele tem que se ater e fundamentar as provas que estão realizadas nos autos. E muitas vezes as partes não conseguem, de forma suficiente, realizar todas essas provas. Então, a solução conciliada é a melhor possível para resolver qualquer tipo de conflito. E a seguir, a Covid-19 afeta os indígenas que sofrem com a pandemia nas aldeias. E agora, no intervalo do jornal, você vai ver mais um episódio da série Aqui Tem Justiça. O Centro de Reconhecimento e de Paternidade de Minas Gerais atende de graça e de forma itinerante em várias comunidades de Belo Horizonte. Não saia daí. É tratar as pessoas como elas devem e merecem ser tratadas, respeitando aí a condição e a característica de vida de cada pessoa.
Os indígenas fazem parte do grupo mais vulnerável ao novo coronavírus. E a situação ficou ainda mais preocupante com o registro de 3 mortes pela Covid-19. É por essa plataforma que o Instituto Socioambiental monitora o avanço da Covid-19 entre os indígenas no Brasil. Ao todo, são mais de 800 mil pessoas de várias etnias. E o que mais preocupa é que o número de casos suspeitos do novo coronavírus aumenta a cada dia. As comunidades indígenas são consideradas comunidades que estão em situação de risco devido à população morar de forma coletiva. Portanto, se um membro for atingido, pode atingir toda uma população e dizimar essa população. O primeiro caso de indígena diagnosticado oficialmente com Covid-19 pelo Ministério da Saúde foi o adolescente de 15 anos da etnia Yanomami, em Roraima. Ele estava internado desde o dia 3 de abril em estado grave e na manhã de hoje não resistiu e morreu. Essa é a terceira morte de indígena pelo novo coronavírus no prazo de uma semana. A primeira foi registrada na semana passada em Alter do Chão, uma vila no Pará. A vítima foi uma mulher de 87 anos da etnia Borari. O segundo caso foi um homem de 55 anos. Ele era da etnia Murá, em Manaus. Imaginamos que talvez pode ser mais do que isso. Então isso é a nossa preocupação. São perguntas que ficam na gente se realmente o que está sendo divulgado, que está sendo mostrado pelo Ministério da Saúde, se isso realmente de fato é verdadeiro ou talvez ainda é maior do que está sendo divulgado, está sendo mostrado. Por isso, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, anunciou a construção de hospitais de campanha para atendimento de comunidades indígenas. Temos extrema preocupação com as comunidades indígenas e estamos extremamente atentos. Há muito tempo que já está fechada a entrada de pessoas nas aldeias, mas infelizmente as pessoas da própria aldeia, às vezes indígenas, não querem ficar em nenhum tipo de isolamento fora da aldeia, vão para dentro da aldeia. Isso tem sido extremamente complexo, mas nós estamos com todas as equipes trabalhando no sentido de ajudá-los. Já para conter o avanço da doença nas aldeias, a FUNAI recomenda o isolamento social. Recomendo aos indígenas que evitem sair das aldeias, evitem viagens, reuniões ou aglomerações fora das aldeias, até que o pico da doença diminua. Evitem também convidar ou receber visita nas aldeias. Nesse sentido, a FUNAI está suspendendo as autorizações para ingresso em terras indígenas, visando o aspecto preventivo. O momento não é de pânico, mas de precaução. Também estão sendo distribuídos kits com máscaras e luvas descartáveis para serem usados na entrega de cestas básicas. E várias ONGs estão participando das ações com arrecadação de alimentos e produtos de limpeza. É muito sério se um indígena for acometido desse vírus e voltar para a aldeia e contaminar todo o povo. Você pode ter um verdadeiro genocídio. E o que a gente tem feito é doar cestas básicas. Nessas cestas básicas vão alimentos que eles não produzem na aldeia, mas que hoje eles consomem, e material de higiene. E na entrega a gente nunca entra na aldeia, a gente vai no limite da terra e vem um mais jovem para fazer essa entrega, para receber. A gente entrega, higieniza tudo, tira faz toda a higiene antes. Passa álcool gel em tudo. Esse aqui é álcool em gel, para levar, para limpar a mão sempre. Evitar estar no meio de muita gente na cidade, de preferência só uma pessoa ir para lá, tá? Evitar só se precisar ir mesmo. Para que o nosso povo não seja infectado, que não seja contaminado pela doença do coronavírus. Então, para que eles fiquem dentro das suas casas, das suas aldeias, e que não saiam das suas aldeias para ir para a cidade, em outros locais, precisamos desses apoios. A Constituição Federal determina que o Estado é responsável pela tutela de todos os indígenas brasileiros. E sobre esse assunto, a repórter Fernanda Porto conversou com o advogado Walter Moura. O indígena não está próximo de um equipamento público de saúde.
essa é a grande vulnerabilidade do indígena. Talvez mais do que manter o isolamento entre eles, entre quem vive numa tribo. Daí porque a FUNAI está, por intermédio da estrutura do governo própria e do governo federal, fazendo um trabalho de não comunicação. Os direitos básicos dos indígenas, eles estão sendo compatibilizados com a proteção contra o Covid-19. Então, não parou de haver o auxílio material. Esse auxílio nem sempre é de alimento ou de suprimento. Às vezes esse envio de material ele pode ser de outros tipos de equipamentos, por exemplo, como para funcionamento de uma escola, para manutenção de alguma questão de gerador de energia. Então, esse suprimento básico para a necessidade das comunidades indígenas não está rompido de jeito nenhum. O que está restrito é a circulação de pessoas dentro das tribos. Então a gente conversou aqui com o Dr. Walter Moura, que falou um pouquinho sobre essa questão dos direitos dos indígenas. Obrigada por sua participação e a gente espera que esse cenário de pandemia acabe logo, seja logo controlado para a gente voltar à rotina normal, né, doutor? Eu que te agradeço. A Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro produziu um vídeo para homenagear nesta sexta-feira Santa da Paixão os profissionais da saúde que lutam contra o coronavírus. O maestro Cláudio Cohen e a maioria dos 65 músicos aparecem na gravação. Eles trocaram os trajes de gala por peças simples peças de roupa na cor que remete à saúde e à esperança, o verde. E uma última notícia, a Advocacia Geral da União ingressou na tarde desta sexta-feira com recurso no Supremo Tribunal Federal. A AGU pede que seja reconsiderada a decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, que condiciona a homologação dos acordos individuais para redução de jornada e de salários ao aval dos sindicatos das categorias. Esse tipo de acordo foi autorizado por medida provisória editada pelo governo durante a calamidade pública decorrente da Covid-19. Para a AGU, a decisão impede o acesso rápido ao benefício emergencial previsto na MP, além de causar insegurança jurídica. O recurso da AGU foi apresentado em ação que vai ser analisada no plenário do Supremo na próxima quinta-feira, dia 16. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Não se esqueça, mande seu recado ou sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, anote aí o número 61992606116. Uma feliz Páscoa para você e para toda a sua família. Fique em casa e eu te espero na segunda. Tchau! Thank you.